Tiago capítulo 2, verso 14. Amém? Glória a Deus. Nós temos um texto aqui muito, dos mais importantes, na verdade, muito não, dos mais importantes que nós temos, porque é um texto de aplicação direta. E às vezes quando a gente escuta a palavra de Deus, nós pensamos que ser igreja, estar na palavra e ouvir a palavra é simplesmente viver teoricamente, né? Um conjunto de teorias, de boas ideias, de ideias bonitas e tudo mais. Então Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode por acaso semelhante fé salvá-lo? Veja só, irmãos, que são duas perguntas aqui muito importantes. Ele fala assim: qual é o proveito? Que valor tem? Que valor possui alguém que diz que tem fé e ele não tem obras? E a segunda pergunta é: por acaso você pensa que esse tipo de fé vai salvar você a hora ele entra em outro nível? São duas perguntas, mas depois ele coloca um exemplo. Veja o exemplo que ele vai dar. Preste bem atenção no exemplo, que explica muito sobre o versículo. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós lhe disser: ide, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que valor tem isso? Assim também, veja, assim também, ou seja, assim da mesma forma, é a fé, se não tiver obras, então por si só está morta. Mas alguém vai te dizer: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra essa sua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para sem espírito é morto. Assim também a fé sem obras é morta. Nessa igreja, ou naquela outra, e alguém fala que bonito, que lindo, maravilhoso. E aí nós entramos na parte principal. Porque, irmãos, tudo, sabe o que é tudo? Sabe, né? Tudo depende de fé. Você tem uma base, o apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim, ó, que tudo que não provém da fé é pecado. Enquanto nós, a grande maioria de nós, acredita que pecado é somente aquelas coisas feias, né, vamos dizer assim, que alguns andam fazendo. Já entenderam, né, irmão? Então a pessoa erra, alguém diz: pecou. A pessoa faz sem fé, normal, aleluia. Então, mas a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. Pecado igual o outro que você pensa na sua cabeça. Então nós chegamos a uma seguinte conclusão, irmãos, que nós vivemos, e temos muitas provas disso, nós vivemos num tempo onde nós temos esse livro na nossa mão chamado Bíblia, mas nós vivemos num tempo onde poucos leem a Bíblia. E ainda dou mais um passo: os poucos que leem não entendem o que estão lendo. E aí fica fácil explicar por que muita gente abandona a leitura, está cansado, não lê e outras coisas. Porque ele ainda encara a Bíblia como uma obrigação espiritual. E não é isso que diz no Salmo número 1, lembra?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E por isso, ou seja, ele medita nela de dia e de noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já sabe. Não tente meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque ela não é para a nossa carne. Somente as pessoas que estão no Espírito conseguem ter prazer nas coisas de Deus. Os demais vão ouvir, vão entender e vão se esforçar. Quantos estão entendendo? E no seu esforço, irmão, tudo que você põe força, o que acontece? Ele te desgasta. E tudo que te desgasta, você vai abandonar. E não vai querer voltar a fazer. Já entenderam agora? Entendeu? Essa palavra nasceu hoje quando eu cheguei em casa para fazer um serviço rápido. E enquanto eu estava fazendo, eu coloquei uma frase sobre fé no Facebook e um cara entrou. Um irmão aí de uma cidade vizinha aqui. Entrou. E eu nunca tive conversa, nem contato com esse irmão. Ele falou, cara, é o seguinte, isso aí que você escreveu me salvou. Eu falei, opa, quero saber por quê. Porque eu estava numa crise de fé e etc. Ele começou a falar da crise da fé dele. Aí quando ele terminou de falar, eu falei assim, eu sei por que você está desse jeito. Ele falou, então por que você me ajuda? Eu falei, você está entendendo tudo errado, você está colocando toda a sua força para ir para lá, quando era para ir para cá. Então quanto mais força você põe, mais longe você fica. Você está entendendo? E quando você descobre que quando você pôs força e foi para longe, você desanima. E aí você para. E aí expliquei algumas coisas para ele. O cara ficou maluco lá com Jesus. E eu creio no meu coração que vai retomar a sua vida espiritual. O fato, irmãos, é que, como a gente já falou tantas vezes aqui, é uma grande diferença entre fé e crença. A crença é justamente isso aqui. Se alguém queria um versículo para isso, é justamente o versículo 19. Versículo 19 é uma pergunta: você crê que Deus existe? Você crê que Deus é um só? E a pessoa, eu creio, aleluia, amém. Muito bem, até os demônios fazem isso aí. Os demônios também creem que existe um Deus. Irmão, o demônio, ele não é a burrice do diabo, a gente já conhece. Mas hoje, ele usa a inteligência que sobrou dele. O diabo não é um bicho. A Bíblia diz claramente, os demônios também creem assim. E eles tremem ainda da presença de Deus. O que está falando aqui, irmãos? Você e eu, nós temos que ter uma fé que supera a de um demônio. Amém? Você não pode perder para o demônio, não é possível. Talvez você nunca fique endemoniado na sua vida, e louvado seja Deus por isso. Mas isso aí também não é muita coisa, não. Porque você pode não ser uma pessoa endemoniada, mas você perde em tudo para os demônios. O demônio ganha de você em qualquer coisa. Quando Jesus chega num lugar, em toda a Bíblia, quando Jesus chega num lugar, os demônios caem no chão, se ajoelha, adora e coloca o rosto em terra. Jesus está aqui no meio. Então ele fala, olha, vamos parar com essa história de eu acredito que existe um Deus em algum lugar. Eu acredito. Quem acredita em Deus? Eu. Irmãos, essa frase, quem acredita em Deus, eu, ela significa quase que nada. Ela significa que você não é uma pessoa com problema mental, só isso. Só isso. Veja a descrição sobre o que é fé. A fé é uma, veja só, baseada em Hebreus 11. A fé é uma convicção. O que é uma convicção? É certeza. Irmão, toda certeza que não muda a sua vida, na verdade não é certeza. É uma suposição sua. É uma simpatia sua. Então, veja só o que está acontecendo no meio evangélico. Você crê, você tem uma crença, você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Ai meu Deus, você tem respeito com a Bíblia, sabe, irmão? Você tem respeito, mas não acontece nada, é só isso mesmo. Ou seja, é exatamente, irmãos, como nós éramos na antiga religião que eu frequentava, por exemplo. Eu tinha respeito com aquelas
questões da religião. Quanto você está entendendo? Eu tinha respeito com as tradições da religião, mas eu não vivia de acordo com aquilo. Eu era um cara perdido, aí. Então, aos domingos de manhã, eu frequentava um local de cabeça baixa e contemplativo. Passava do meio-dia para frente, eu era a mesma pessoa. E fazia as mesmas bagunças. Eu curti uma festa aí, que você sabe muito bem, de 4 dias que eu virava essa cidade, o litoral de ponta cabeça. Por quê? Porque na quarta-feira de manhã, eu ia num lugar e buscar uma perdão, uma penitência, um livramento, alguma coisa. Mas aquilo não mudava a minha vida. Porque no outro ano eu ia de novo. Sabe por quê? Porque aquela fé não alterava nada. Eu só acreditava que tinha um Deus em algum lugar, que eu tinha que ter medo desse Deus aí. Mas isso não é fé. A fé, ela é uma geradora de obras. A fé e as obras estão juntas, elas não podem ficar separadas. Eu tenho uma subdivisão aqui. As primeiras obras que a fé constrói são obras de transformação, são obras internas. Porque às vezes você está lendo fé com obra, então você já sai querendo fazer coisas externamente. Hein? Vamos varrer, vamos evangelizar, vamos cantar, vamos fazer coisas. Só que as primeiras obras da fé são internas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Elas começam a transformar você por dentro. Por quê, irmãos? Porque Deus não é incoerente. Aquele que não é transformado por dentro, tudo que fizer exteriormente, ainda que pareça muito bom, não provém da fé. Se não provém da fé, é pecado. Então tem gente, escute, que faz tão bem o que faz, mas faz em pecado. Por quê? Porque não vem do relacionamento dele com Deus. É uma tentativa. Por exemplo, Deus é bom, Deus é santo, nós temos que ser santos. Deus é bom, nós temos que ser bom. Aí você ouve Deus é santo e Deus é bom, e você tenta reproduzir isso. Não, irmãos, não. Deus é bom e transformou a minha natureza de dentro para fora. Agora, eu não faço bondades para parecer bom. Eu faço bondades porque é a única coisa que eu entendo que deva ser feito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Porque aqui dentro mudou. É alguém que me mandou, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Como eu já falei aqui esses dias, vou repetir. Os 10 mandamentos: não matarás, não roubarás, não cobiçará a mulher do teu próximo, honra teu pai e tua mãe, né? Alguns dos 10 mandamentos. Aí você lê os 10 mandamentos, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui, você não vai conseguir. Tiago capítulo 1 já diz assim: aquele que tropeça em um item da lei, tropeça nela inteira. Nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, só um. Um Deus que, existindo em forma de Deus, não julgou como seu direito ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu forma humana. Amém? Jesus. O resto, todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, todos falharam. Romanos 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Paulo diz aos Romanos: Deus colocou todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Não tem ninguém fora disso. Então como é que faz, meu Deus do céu? Porque, como eu já disse, a Bíblia diz: não matarás. Então você não vai matar ninguém, mas você tem o direito de sentir ódio das pessoas. Aí eu não matei, mas eu tenho a vontade de matar. Sabe por que eu não mato? Porque eu vou preso. Porque se deixasse eu matava. Quando você está entendendo? O sentimento de assassino não saiu de dentro de você. Você não mata por medo de ir para a cadeia, mas o desejo de matar o fulano, a ciclana, não sei quem, ainda está dentro de você. Quando Jesus chegou e falou assim: se você odeia o seu irmão, você é assassino até agora, você não mudou nada. Então antigamente, né, na antiga aliança, no antigo pacto, existiam 10 mandamentos para eles obedecerem. Quando veio Jesus, falou: não, eu não quero que vocês obedeçam os 10 mandamentos como alguém que obedece 10 comandos. Faça, faça, faça e faça. Eu quero, como é que nós que estamos em Jesus obedecemos a Deus? Não é uma obediência simplesmente externa. Não faça isso, você pega e não faz. É interiormente o desejo se foi.
Quantos estão entendendo? O desejo foi combatido interiormente. Então sabe por que eu não mato? Não é porque existe uma lei que vai me punir. É porque o meu desejo assassino não existe mais. Quantos estão entendendo, irmão? É diferente demais isso aqui. Não minta. Eu não conto nenhuma mentira para os outros, aleluia. Mas você continua contando mentiras para você mesmo. Diz assim a Escritura: fica fora do reino de Deus todo aquele que pratica e ama mentira. Aí você pensa, deixa eu ver se eu contei, deixa eu ver se eu contei mentira para alguém. Não contei. Então, e as mentiras que você conta para você mesmo? Coisas do tipo, Deus não vai me usar, Deus não me ama, eu estou sozinho. Coisas que você conta dentro do seu pensamento, ninguém ouve, mas é mentira. E você não larga. Então veja, que uma fé assim não pode salvar você. Sabe por que ela não pode salvar você? Porque ela de verdade não é fé. Porque a salvação não vem da fé. A salvação vem da graça através da fé. A fé não salva. Escuta. Lê direito, Efésios 2, 8 e 9. A fé não salva. Não. É a graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Pela graça sois salvos. Mediante, através da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Amém? Então veja só, irmãos. Aí ele coloca aqui um exemplo. Olha, tem pessoas ao seu lado que estão passando necessidade das coisas dessa vida. O alimento mesmo, comer comida, eu não comi. Eu estou sem comer, eu estou sujo, eu estou sem roupa, enfim, eu estou sem... Ao seu lado. E o que eles fazem? O que ele faz aqui? O que todo bom religioso faz. Vamos orar por ele. Não é para orar por ele. É para dar um passo de fé diante dele. Não é para orar para quem está com fome, irmão. Não se ora para quem tem fome. O que se faz com quem tem fome? Dê a ele de comer. Por quê? Porque quando Deus está vendo isso, isso é oração. Quando Deus está vendo isso, ele vê o que? Ele é fé. E o que é? Deixa eu te dar uma outra definição para te ajudar aqui, irmão. O que é fé? Fé é uma resposta que você dá a Deus. Eu conheço que Deus existe e eu estou vendo na sua palavra o que é o seu desejo. Então eu vou responder a isso. Como é que eu respondo a isso? Obedecendo. Só que aí acontece uma outra coisa fantástica e fenomenal. Sabe o que é? Enquanto nós respondemos, a fé é responder a Deus, Deus corresponde à nossa fé. Correspondente. A fé responde e Deus corresponde. Ele respalda. Por quê? Porque a fé é uma moeda de troca. Você dá um negocinho para Deus dar 2 negocinhos? Não. Porque o objetivo, irmãos, da fé, que são obras, é que quando irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa. A fé que você tem, se ela for só para você, ela é uma fé parecida com os dos demônios, porque o demônio crê que Deus existe. Mas essa fé de demônios que fazem com que eles creiam que Deus existe, não serve para nada, a não ser para dizer para eles que Deus existe. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. A fé que nós temos é mais para dar resultado na vida dos outros do que na sua própria. É aqui, ó. De que obra que está falando? Quer dizer que a fé é uma maneira de fazer Deus dar as coisas para mim? Não. A fé dos demônios, ela gira em torno do que eles creem. A fé que você tem produz coisas que salvam os outros. Por isso que, por exemplo, um exemplo, entre tantos, crê no Senhor Jesus, e o quê? Será salvo tu. Olha a fé expandindo para outros. Então, irmãos, fé, ela gera respostas diante de Deus. Por exemplo, vamos por esse caminho aqui. Uma pessoa que tem fé tem em si a condição
de prover salvação para a sua família. Como? Aí a gente já trava no modelo antigo, né? Eu tenho fé, eu fico o dia inteiro aqui cantando, fico ouvindo rádio com louvor, eu tenho uma Bíblia aberta lá e toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus para os outros. Aleluia. Esse é o modo número 1. Está errado isso aqui não. Mas irmãos, tem pessoas, deixa eu falar para você, tem pessoas que caem na primeira. Eu caí na primeira, aquele homem passou lá no boteco onde eu estava na minha vida, aquele homem que está ali atrás, louvado seja Deus, botou a mão no meu ombro e falou assim, Jesus te ama, eu levantei e fui atrás de Jesus. Foi aquele cara ali, ele é o culpado. Se você tem algum problema contra mim, fala com aquele cara lá. Foi ele que inventou tudo isso. Amém. Agora tem gente que não é assim. Você fala para ele, Jesus te ama, ele fala, e daí? Então o que é necessário? Por exemplo, você vê, né, repetindo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Eu vou fazer coisas, né, do Espírito, espirituais, e aí Deus vai tocar nessa cambada aí. Então, mas a fé são obras. A fé são resultados. A fé, ela se mostra com resultados aparentes de uma transformação, de quem tem uma profunda convicção do que aquilo que conheceu é verdade, gente. Ele não tem dúvida. E quem não tem dúvida, sai fazendo. É a mesma coisa, irmão, abriu um negócio ali, tem um cara ali que ganhou na Mega Sena, ele está dando nota de R$100 para todo mundo. Aí você vê um monte de gente gritando na rua. A hora que eu falo para você, você fica meio assim, o cara ganhou na Mega Sena, tá dando, e eu falo, tá dando, cara. Isso você fica meio assim. A hora que você vê um monte de gente passando, gritando na avenida, chacoalhando a nota de 100, você tem a segunda despertamento. E o terceiro é a hora que você entrar na fila. E o quarto é a hora que você pegar 100zão na mão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, crê no Senhor Jesus, será salvo sua casa. O que você tem que fazer? Você tem que procurar na Bíblia onde estão as manifestações dessa obra. Você não pode travar aqui, aí, ó, Deus vai salvar. Pronto, está na mão de Deus. Lá. Tudo está na mão de Deus. Se você colocar na mão de Deus, está na mão de Deus. Se você não colocar na mão de Deus, está na mão de Deus, bobinho. Você acha mesmo? Você acha que você e eu vamos tirar alguma coisa da mão de Deus se Ele quiser fechar a mão? Meu irmão. Nem o diabo com o inferno inteiro está na mão de Deus. Apocalipse diz lá, Apocalipse 20, 21, que a hora que Deus quiser vai mandar um anjo com a correntinha e prender ele. Deus prende, Deus solta. Estão entendendo, irmãos? Tem essa história de, eu estou fazendo uma coisa com o exército e Deus não está sabendo o que está acontecendo. Lá, algo assim, sabe? Não tem isso. Agora veja, irmão. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3 diz assim, ó. Se uma mulher tem marido descrente, o que ela tem que fazer? Botar a mão na... Não. Ele vai ser ganho sem palavra nenhuma. Né? Como ouvi ontem. Então quer dizer que toda mulher é uma banana, toda mulher tem que ser uma boboca, quieta, cabeça para baixo. Ai, meu Deus, não. Esse silêncio da mulher não tem nada a ver com ela ser uma boboca e o cara ser o bom. Esse silêncio é um silêncio para com o seu marido, mas é uma grande voz para com Deus. Porque o descrente é ele e não ela. Não estão entendendo, irmãos? Isso é 1 Pedro capítulo 3. Isso é fé. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está colocando a fé em ação. Ela leu, entendeu e creu. E como é que é provado que ela creu? A obra. Ela está executando, ela está fazendo. Aí você vai no outro capítulo e vê assim, o perdão faz mais bem para você do que para outra pessoa, muitas vezes. Porque muitas vezes você vai pedir perdão para alguém, a pessoa não perdoa você, já viu isso aí? Mas você foi, cara.
Você está livre daquele peso, daquela coisa. O que você fez? Você fez uma ação de fé. E o que Deus faz quando Ele vai vendo isso? Ele vai correspondendo às suas atitudes. Porque não são somente atitudes de quem tem que fazer alguma coisa. São atitudes de quem crê. Quem crê naquele que disse. Quem foi que disse? Jesus. Vocês podem entender isso? A fé não é um tipo de burrice, é um tipo, vamos, né, andar de vendados, andar. Não. Se você vê Hebreus, capítulo 11, nós já lemos esses dias, versículo 3, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado e que todas as coisas visíveis vieram a existir a partir das invisíveis. Então deixa eu dizer outra coisa para você. Fé é para trazer para essa vida as coisas que existem no mundo espiritual, mas ainda não manifestaram nesse. Quantos podem entender, irmão? A fé traz do invisível para o... Mas como é que muitos de nós estamos sendo ensinados? Vá na casa de uma pessoa rica, passa em frente ao condomínio, veja o carro do ano ali na concessionária e exerça a fé. Ou seja, a fé que era para trazer a este mundo as coisas que existem, mas para nós ainda são invisíveis, ou seja, as espirituais, não. A fé agora virou o quê? Veja coisas visíveis, deseje as coisas visíveis para você. Vocês entenderam, irmão, a diferença disso aqui? Isso aqui é monstruoso, cara. Isso aqui é monstruoso. A Bíblia diz, use a fé para, vamos dizer assim, para trazer, para materializar nesse mundo coisas que ainda não existem nesse mundo, mas existem no mundo de Deus. Onde é que está escrito isso? Mateus capítulo 6, Pai nosso que está no céu, cantamos aqui, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha onde, irmão? Venha a nós o seu reino, e seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. A vontade de Deus é feita, irmão. Aonde que não é? É aqui. Qual que é o trabalho da fé? Trazer a vontade de Deus sendo feita aqui. Não é para a gente sair desejando carro, casa, iate, mansão, sei lá o quê, e aplicar a nossa fé. Ai Deus, eu creio que o Senhor vai me dar isso, eu creio que você vai me dar isso, eu creio que você vai me dar aquilo, eu creio que você vai me dar aquilo. Por quê? Porque eu estou vendo, ou seja, eu estou trazendo o visível da casa dos outros para a minha casa. Que coisa horrorosa. Você está entendendo? O que eu vejo de legal na casa do pastor Vicente, eu começo a orar para ter também. Difícil. Abraão foi chamado, como diz aqui, Abraão foi chamado de pai da fé, porque ele se dirigiu diante de Deus numa atitude de quem crê. Então o que é uma fé verdadeira? Não é saber um monte de versículos, irmão. Fé verdadeira não é ter 10 Bíblias de estudo. Fé verdadeira não é estar todo dia na igreja, ou aquilo outro, não. Mas se eu estiver na igreja, eu estou aqui porque eu tenho fé. Porque a fé, irmão, ela é inspiradora. A fé verdadeira. E alguém pensa, eu tenho fé entre eu e Deus. Não, tem gente que está sendo inspirada na sua vida. Você que não sabe, talvez. Tem gente que olha para você e se inspira na fé que você tem. Sabe por quê? Irmão, é só você fazer o quadro inverso. Você pega uma pessoa, deixa eu dar um exemplo aqui, que é um dos mais, conhecidos nossos. A pessoa está desempregada, a pessoa está sem dinheiro, a pessoa está como eu diz assim, no canto da parede, está apertada de todo jeito, a pessoa está doente, a pessoa está enferma, a pessoa está, irmão, do jeito que, tudo virado, e ela está aqui cantando, ela está aqui chorando, ela está aqui glorificando. Ela, mas como é que, cara, peraí, o que é isso? O que essa pessoa viu que eu não vi? O que ela sabe que eu não sabe? O que ela sente? O que ela sente que eu não sinto? Porque não é possível. Eu estou na mesma igreja que ela. Eu tenho a mesma Bíblia que ela. Eu estou escutando a mesma pregação que ela. Só que ela responde
de um jeito diferente do meu. Ela responde e eu não. Tem um versículo aqui em Tiago mesmo que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ó, resposta e corresposta. Nossa fé responde, é uma resposta, e Deus é correspondente. Ele responde a uma resposta. Por quê, irmão? Porque a fé glorifica a Deus. E por que que a fé glorifica a Deus? Na vida dos outros, sendo testemunho. Por isso que lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria da fé, está dizendo assim, que os antigos obtiveram bom testemunho por causa da sua fé. A fé testemunha para o incrédulo que Deus existe. A fé inspira o que está fraco, que Deus existe. Então, quando você vem aqui na igreja, cara, eu quero contar um testemunho, eu quero dizer um testemunho, você está ativando a fé de um monte de gente que talvez veio aqui hoje com aquele negócio: se Deus não falar comigo, nunca mais eu volto. Aí você sobe: eu quero falar uma coisa, e Deus, pau, foi o que aconteceu. E agora, irmão, é tão lindo que até através da internet Deus está fazendo agora. Porque eu entrei lá para fazer um negócio, entra o cara: olha, essa frase aqui, irmão, não coloquei frase para... é alguém, meu Deus, vou colocar a frase, vou ficar orando em cima da frase, para alguém mandar. Não, cara, coloquei a frase lá. Daqui a pouco entra o cara: você me salvou. Meu Deus, aqui tem alguma coisa. O cara lá de Cruzeiro, não congrega aqui, não tem relacionamento com ele. E a tônica, irmão, era a seguinte: eu cansei de orar e cansei disso aqui, porque Deus falava tantas coisas comigo, agora parece que Deus não fala mais nada. Aqui tem outro gatilho aqui, ó, presta atenção. Não se relacione com Deus na medida que você quer entender tudo que Deus está falando. Presta atenção, irmão. Isso aqui é libertação, isso aqui. Não se relacione com Deus na medida que você se relaciona com Ele para entender todos os seus mistérios e tudo que Ele está falando. Não, irmão. Não. A fé, escute bem, a fé é muito, presta atenção, a fé é na pessoa de Deus. Quando eu falo para você tenha fé na palavra, eu não estou falando para você ter fé nos versículos, porque a palavra não são os versículos, a palavra é Jesus. Jesus é o verbo encarnado. A palavra são os versículos são os seus mandamentos e como se deve ser. Mas tem muita coisa na Bíblia, irmão, que você não vai entender agora mesmo. Porque elas vão ser dispensadas, derramadas na sua vida em determinado momento. Você vai ler o versículo, mas você... Agora, isso não deve alterar nenhum pingo da nossa fé, porque a fé é na pessoa de Deus. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu conheço o caráter de Deus, Deus não mente, eu não estou entendendo. Você quer ver um exemplo bíblico que eu estou falando para você? Já falei aqui tantas vezes. Os discípulos eram pescadores profissionais. Vararam a noite inteira tentando pescar. Não pescaram uma sardinha desse tamanhozinho. Um lambarizinho não pegaram. E por volta ali das 6 da manhã, voltando com seus barcos lá. E Jesus na beira da praia: ei, pessoal, pegaram peixe? Não pegamos nada, Jesus. Então vamos fazer o seguinte: voltem comigo que agora nós vamos pescar. Irmão, isso aqui não faz sentido. Porque era um homem que era carpinteiro, falando com pescadores como é que devia ser feito. Isso aqui não faz sentido. Jesus não deveria ter sido nem respeitado, porque onde que já se viu um cara que mexe com madeira e construção vir dar pitaco na vida de pescador? Quantos estão entendendo, irmãos? Uma coisa, um servente de pedreiro, vou dar um exemplo: um servente de pedreiro ir lá no salão da Luciana e ficar assim, ó, vendo ela fazer os cabelos, fazendo assim, ó. Ou ela vai entender que tem algum mistério de Deus, ela vai ficar com raiva da pessoa. Falando: o que você está falando? Você quer fazer melhor? Você entende? Aí ele pega e fala assim para você: ó, eu vou fazer melhor. Daí você vai perder a linha. Porque você sabe que não é a área da pessoa. Vocês podem entender, irmãos? E aqui tem um outro mistério da fé. Quando você entra nessa vida com Deus, você já não entende as pessoas pelas suas profissões.
Você crê no que elas carregam da parte de Deus dentro delas. A grande maioria, eu acho que ninguém que está aqui é médico. Tem algum médico aqui? Não. Mas por que então você crê que estendendo a mão sobre um doente ele vai ficar curado? Você não é médico. Está entendendo? É pela fé que se entende. Hebreus 11, 3. E aí você estende a mão com a confiança de um médico. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque, irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui que o Espírito Santo me falando. Quando ele fala, estenderei as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, tem que ter fé ali, certo? Você não vai estender a mão por um doente que você não crê. Que fé é essa? É uma certeza de um médico que estende um estetoscópio no coração de uma pessoa ou no pulmão. A não ser se o cara for outro tipo de pessoa, você chega lá no consultório, já viu como é que é consultório médico? É interessante. Você chega desesperado, você chega com dor, a mãe chega gritando, o pai quer brigar, por quê? O filho vai morrer. Não vai morrer não. Aí você entra no médico, você quer que ele entre em desespero também. A gente não fala, mas a gente quer. Aí eu fui naquele médico, ele nem deu atenção para mim. Não, ele deu sim. Só que ele crê na profissão dele. Entendeu, irmão? A fé te traz uma paz e uma calma cirúrgica. Você não fica louco quando alguém louco entra perto de você. Vem a pessoa para você desesperado. Meu casamento acabou com tudo. Essa aqui acabou com tudo. O cara só quer, meu irmão, fique tranquilo, irmão. Calma, irmão. Calma, irmã. Não, acabou. Isso aqui, filho da... Não, irmã, senta, irmão, toma uma água. Aí você fica com raiva. Meu Deus, eu estou falando e ela não entra, ela não fica desesperada junto comigo. Irmão, fé não é ficar desesperado. A gente entra para ser atendido lá, o médico está escrevendo, você perde a linha com ele. Aí eu estou falando com o doutor, eu estou ouvindo aqui com os ouvidos. Pode continuar falando, mãe. Não, você quer falar. Ele, meu Deus. O que aconteceu com ele? Mãe, pai, o que aconteceu? Cadê o menino? Aí André, começa a sacudir a criança. Respira. Tapa na cara. Aí esse médico é bom. Porque do jeito que eu entrei nervosa, ele já ficou nervoso também. O médico vai matar todo mundo. Já pensou assim numa sala de operação, irmão? Abre o seu peito e fazer uma ponte safena lá, um anel viário no seu peito, sei lá o quê. Porque as veias tá tudo entupido, você fica correndo, comendo torresmo. Me salve, Jesus. Já pensou, cara? Um cara tremendo ali. O cara abre e você... Meu Deus do céu, o que é isso? Jesus, me segura. Tem gente que não pode ver uma gota de sangue, né? Eu me lembro de um cara muito valente que congrega conosco, né? Uma vez no evangelismo, há muito tempo. Já contei isso aqui. Cara valente, cara lutador, bate em todo mundo, dá nó no braço. O cara faz tudo, filho. O cara é bom. Derruba a árvore no chute. Vai ficar fazendo cara feia pros outros. Falei, esse cara é macho. Vamos fazer um evangelismo lá, Vicente. Lá no Feital. Batemos na casa de um cara, o cara tá endemoniado. Tinha uma cachorra, uma cadela, um cachorro fêmea. Cadela, cachorra, não sei. Deitada lá. O cara olhou pra nós e ficou endemoniado. Catou uma marreta, irmão. Sabe aquela sexta-feira? Sabe aquela marreta sexta-feira que é desse tamanho aqui? Diante de Deus, ele deu na cabeça do cachorro, explodiu a cabeça do cachorro. Cachorro na nossa frente, só sangue, miolo para todo lado. Eu falei, é melhor a gente não bater mais aqui. No que eu fui sair, irmão, eu olhei pro irmão que estava assim, ó, com a boca branca. Era um muro, não era muro, aquelas, lembra que tinha muita, aqui em Pina tinha muito aquela cerca de bambu? Quantos lembram disso? Cerca de bambu. Ele já estava assim, ó, caindo de lado, Snardo. Na cerca de bambu, eu falei, rapaz, não caia. Porque se você cair aí, tá vindo o homem da marreta. E tava vindo mesmo. E é verdade, irmão. Tava vindo. Eu falei, se você ficar, você vai ficar de uma vez. Ele disse, eu não posso ver sangue, por favor, me ajude, não posso ver sangue. Eu não posso ver sangue. Agora você imaginou um médico assim? A fé, ela traz a fé, irmão. Um dos sinônimos de fé é confiança.
Estenderei as mãos sobre os enfermos na mesma segurança, paz e firmeza que um médico atende você. Hebreus 11:7 diz assim, que pela fé Noé foi divinamente instruído. Irmão, fé, como diz um homem de Deus, a fé é a mais sublime das inteligências humanas. A fé é o maior estágio que a sua inteligência pode chegar. Sabe por quê? Porque ela não se aprende em escola. A fé é sobre o natural. Sobrenatural. A fé é o nível de maior inteligência que você pode chegar. Sabe por quê? Está vendo aqui quem é seu professor? Pela fé você é divinamente ensinado, instruído. Como dizem na carta aos Hebreus, que a unção do Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Ninguém ensinaria o seu irmão, mas a unção do Espírito Santo ensinaria todas as coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Alguém diz assim, eu sou uma pessoa de muita fé porque eu congrego na igreja A, B, C, D, eu tenho uma Bíblia, eu canto as músicas no carro. Não. Isso aí não é fé, isso é gosto musical e outra coisa. Irmãos, muitas pessoas começam a ouvir músicas evangélicas por temor que se ele ouvir a outra, Deus não gosta dele. Mas Paulo aos Romanos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos. Por que é que eu não ouço mais? Quer dizer, deixa eu dar um parênteses aqui. Eu ouço música do mundo. Alguém aqui que não ouve música do mundo, levanta a mão aí, que eu vou orar para você deixar de ser surdo. Eu estou passando na rua, eu estou ouvindo tudo, irmão. Sim ou não? Passa aqueles carros lá de ovo, aqueles carros que vende as coisas na rua, pizza. Ele tocando funk, tocando aqueles forró nojento, aquelas coisas todas. Eu estou ouvindo, não sou surdo. Então eu ouço música do mundo. Você também. A questão não é essa. É que pela fé eu entendo no meu espírito que aquilo ali não me traz nada de bom. Que aquilo ali não nutre esperança, não nutre fé, não nutre nada. Me enche de lixo. É como alguém pegar um balde de lixo e ficar derramando na sua cabeça toda hora. Então, a minha natureza nova, que é uma natureza de fé, não se interessa mais por isso. Quando você está entendendo, irmão? Não me interessa, não, cara. Então eu posso passar aqui, está tocando a música do mundo que for. Aí você não vai falar para a vizinha, para não sei quem, para o cara do rádio desligar essa música. Eu não estou nem ouvindo. Eu estou escutando. Ouvindo não. Ela não faz mais parte da minha vida espiritual em nenhuma área. Você está entendendo? E aí o que acontece, irmãos? Quem é a pessoa de fé? Quem é um homem ou uma mulher que crê? Não é uma mulher e um homem que diz na igreja, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É uma pessoa que amanhã vai botar essa palavra em prática. Por exemplo, estou vivendo uma determinada coisa na minha vida. Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre isso. Bom, a Bíblia diz para eu parar com isso. Se eu sou uma pessoa de fé, eu vou parar com isso. É isso. Ah, o que a Bíblia diz sobre o meu dinheiro? Ah, o meu dinheiro é tal coisa, então eu vou agir assim. O que a Bíblia diz sobre perdão? Eu vou agir assim. O que a Bíblia diz sobre amor? Vou agir assim. O que a Bíblia diz sobre o perdido? Vou agir assim. Eu vou agindo, como diz a palavra, de fé em fé e glória em glória. Por que é de fé em fé, em glória em glória? Porque a fé dá glória a Deus. A fé glorifica a Deus. Porque os cidadãos, os filhos de Deus estão no nosso meio operando o quê? Que eles têm uma ligação verdadeira com o Pai deles. Irmãos, é espantoso. Ontem eu estive no lugar, tinha 500 mil pessoas. E eu tenho ido em alguns lugares assim. E louvado seja Deus por tudo que aconteceu lá. Ponto, na outra linha, não é isso.
Mas eu fiquei observando uma coisa que Deus começou a falar no meu coração no meio da reunião. Perceba as pessoas. Eu comecei a perceber. E aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu numa conferência Ela. Lembra da Ela? Onde quando começou a conferência, você lembra disso aí, Lúcio? As pessoas, nossa, o cara ia falando, as pessoas, meu Deus, nossa, essa daí, sabe? E aí nas redes sociais, estou falando da Ela, Escola de Liderança Avançada, as redes sociais, meu Deus, eu nunca vi uma coisa dessa, eu estou sendo desconstruído, eu estou sendo morto, eu nunca vi, que palavra, que coisa, aí chegou no sábado, onde meu pai foi falar. Ele pegou o microfone, louvado seja Deus, muito obrigado por tudo aí, aleluia, glória a Deus. Mas eu quero falar uma coisa, para os meus discípulos e para os meus filhos espirituais, o que está acontecendo com vocês? Na frente de todo mundo. Eu falei, agora vai vir coisa boa. E ele falou a seguinte coisa, todo mundo está mandando mensaginha para mim, nossa, meu Deus, que coisa tremenda, Felipe, que coisa... Eu não estou entendendo, porque há 1 ano e pouco eu estou com vocês toda semana falando a mesma coisa. Eu falei, Jesus, ainda bem que o senhor chegou, antes de acabar a festa. Eu falei, é dessa daí, manda mais. E foi um estralo, cara. Desanimou todo mundo, mas era verdade. Eu falei aqui esses dias, anteriormente, que se você pega as histórias, olha só para você ver como a nossa fé, ela está... irmão, deixa eu falar uma coisa. A fé é sinônimo de obras. Uma não pode se separar da outra. Mas a fé é uma coisa que se opera em nós. A Bíblia não diz para você ter fé nas obras de Deus. É para você ter fé em Deus. Porque se você é uma pessoa que tem fé nas obras de Deus, quando Deus não realizar uma coisa em seu favor, você perde fé. Isso está acontecendo com muita gente. Eu orei e Deus não fez. Mas quem diz para você que oração é alguma coisa que você usa para Deus fazer? Onde você aprendeu isso? Eu sei. Eu sei. Quantos podem entender o que eu estou dizendo? Cuidado com isso. Foi o que eu falei para o rapaz. Ore como quem ama a Deus. E o amor do seu pai vai fazer coisas por você que você pede e um monte de coisas que você nunca pediu. Porque o seu coração ainda era infantil e de criança, mas o dele sempre foi de pai. Já disse isso aqui também, vou repetir, porque se Deus dependesse das nossas orações para fazer coisa para nós estava frito. Acho que todo mundo aqui era rico e tinha um carro do ano. Ou 2. Mais nada. Íamos viver igual um bando de perdidos e loucos. Porque o princípio e a essência da oração não é ter uma maneira de mandar um e-mail para Deus pedindo coisas. É uma conversa entre pai e filho, onde você vê o seu pai fazendo e vai fazendo igual. E você vai se parecendo com o seu pai. Amém, irmãos? Mas o seu pai que é bom, sabe dar bons presentes aos seus filhos, que somos nós. Por isso Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que a gente tem feito? A gente tem invertido isso aqui. A gente entra com Deus para pedir coisas, enquanto não quer nem saber do reino dele. Eu não quero orar para manifestar a cultura de um reino. Eu quero orar para convencer Deus a dar alguma coisa para mim. Como um homem de Deus me ensinou, parece que a única parte que não se converteu na igreja é Deus. Deus não é convertido. Porque nós tudo aqui somos convertidos. Mas Deus não é convertido. Porque a gente está orando, pedindo, e não deu até agora. Mas será que Deus não está entendendo? Vamos pedir de outro jeito? Você está entendendo isso aqui, irmão? Então parece que a gente vai fazer 24 horas de cantoria, de adoração, para quê? A gente vai fazer 24 horas de jejum para quê? Para que no final Deus fique comovido. Nossa, rapaz, você fez jejum hoje não. Hoje você acertou aqui, ó. Pode pedir. Não, que é isso? O que é? Papai Noel?
Se você for bonzinho no ano e fazer sua cartinha, colocar seu sapatinho na janela, Papai Noel vem e deixa o seu presente. Era sua mãe e o seu pai, rapaz. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe é a figura. Uma vez me contou, quando eu era pequena, cria do Papai Noel, bruxo, diabo. E aí, crendo no Papai Noel, ela colocou o único par de sapato bom que ela tinha na janela. Passaram e roubaram. Falei, mãe, foi a melhor coisa que aconteceu com a senhora, para ficar no barba desses velhos pilantra aí, que nem existe droga nenhuma. Eu me lembro uma vez, e olha, irmão, você que aí, ó, recadinho, você que anda levando os seus filhos para sentar no colo do Papai Noel lá no centro da cidade, para. Acho que já todo mundo entendeu, né? A maioria daqueles Papai Noel lá, tudo, ó, a barba do cara tá assim, ó. O cara tá roxo. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu vi Papai Noel bêbado dentro da cidade? O cara sentado assim, ó. A barba dele tá assim, ó. E as crianças lá, tirando foto com o Papai Noel. Eu conhecia o cara. Não vou falar não, mas eu conhecia um cara aqui na cidade. Então, minha mãe colocou, roubaram o sapato. Fica imaginando a deprê. Fica imaginando a decepção. Ai, hoje o bom velhinho vai me recompensar. Bem feito. E bem feito para qualquer um de nós que por preguiça não quer entender quem verdadeiramente o nosso Pai é. E fica gastando o seu tempo pensando que está orando. Mas você não está. Você está tentando convencer alguém que é perfeito de fazer o que você quer. Por isso que muitas das nossas orações não são respondidas. Porque Deus é sábio. Só isso. Não é que a oração não funciona. A oração funciona. Mas ela funciona para o bem que ela foi criada. Que é você ter uma linha direta para conhecer o seu Pai e ser parecido com Ele. E na bondade dEle, Ele dá coisas para você que você precisa de verdade. É como um pai e uma mãe aqui, irmão. Pai que é mãe de verdade, tá ali. Tá lá o caboclo, tá a menininha lá precisando comer a comida, né? Precisando almoçar, não come nada, só quer comer Danone, pirulito, bala, sei lá o quê. Aí chega lá a tia, chega a avó, chega lá, sei alguém, o amigo, um balde de açaí 5 minutos antes do almoço. O seu filho já fica até chora de emoção. As crianças, né? E aí começa uma luta entre o desejo de uma criança e o entendimento de um pai. O pai vai ver o filho chorar, mas vai dar comida para ele. Depois a gente come isso aí. Porque, como dizia a minha avó, não se come sobremesa antes do almoço. Embora teve gente que não tá nem aí, mas ele come sobremesa junto com o almoço. O que é ser incrédulo? O que é uma pessoa incrédula? Não é uma pessoa, escute, irmão, incrédulo e ignorante são duas coisas diferentes. O ignorante é aquele que não tem conhecimento. Ele não sabe. O incrédulo não. O incrédulo sabe, mas ele não faz. Então você e eu podemos ser incrédulos. Quando? Quando entendemos e estamos diante dessa palavra ou de qualquer outra palavra. Bom, foi quase 2 horas de culto, 2 horas e meia de culto, e os caras reclamam de mim. Mas foi benção, aleluia, vamos embora. E eu vi as pessoas assim, fazendo xixi na calça. Eu fiquei pensando, eu quero ver amanhã cedo. Porque, irmãos, eu vou repetir mais uma vez, o povo evangélico brasileiro é idólatra. Ele virou adorador de culto e não adorador do Senhor. Ele adora cantar, mas ele não adora a Deus. Ele adora ouvir pregações, ele é viciado em ouvir pregações, mas ele não executa o que ele está ouvindo. Quantos estão entendendo, irmãos? E o Senhor Jesus Cristo falou a seguinte coisa de tal pessoa: quando vier a chuva, soprar os ventos e transbordarem os rios contra você, a sua casa vai cair. Porque você é um homem insensato, que ouve, mas não pratica as minhas palavras.
E Tiago diz que nós somos os piores mentirosos que existem. Olha, eu oro a Deus, eu sou um crente fiel, aleluia, eu sou sério mesmo, eu não engano ninguém, só engano a mim mesmo. Eu só dou nó em mim mesmo. Irmão, é a mesma coisa. Tiago diz a seguinte coisa no capítulo 1. Aquele que ouve e não pratica, é o quê? Enganador de si mesmo. Irmão, em nome do Senhor, vamos ser sinceros. Quem gosta muito de ser tapeado e enganado pelos outros, levanta a mão para mim. Aí eu gosto de ser enganado, Isnar. Eu gosto que as pessoas me enganem, eu gosto que a gente minta para mim, que eu fico chorando depois. Alguém aqui? Não, né? Então para de fazer isso com você mesmo. Eu não, eu gosto de... O Facebook, eu gosto do Facebook. O Facebook é o tribunal dos tolos. As pessoas escrevem lá, crente, odeio gente falsa. Dá vontade de escrever embaixo, se mata, dá a cabeçada na parede. Você é mais falso que nota de 2,50. Aí a pessoa, eu não sou falsa com ninguém. É falsa consigo mesmo, é falsa do mesmo jeito. Eu não sou não, quero que você prova. Basta olhar na prática da fé. O que é que você já entendeu e não faz? Você está sendo incrédulo. E com esse pacote de incredulidade, a gente vai orar antes de dormir, pedindo coisas para Deus. Enquanto a palavra de Deus diz assim, diz para essa pessoa que ele não vai receber do Senhor coisa nenhuma, porque aquele que duvida é o quê? É semelhante à onda que bate no mar. Ela vai para um lado e ela vai para o outro. Não pense tal homem que irá receber do Senhor alguma coisa. Está entendendo, irmãos? Antes de a gente levar alguma coisa em Deus em oração, vamos consertar a parte de trás primeiro. Quando você está entendendo? Vamos consertar a base para a gente conseguir realmente orar de verdade, cantar de verdade, fazer tudo de verdade. E isso não é um discurso para as pessoas, é um discurso para mim e para você. Porque entre um ouvinte da palavra de Deus e um pregador da palavra de Deus, é a mesma coisa. Que quando eu estou pregando, também estou ouvindo. E embora eu esteja pregando, os meus ouvidos me colocam no mesmo lugar que você. Eu vou ter que praticar do mesmo jeito. Vocês podem entender. Então não é importante quantos livros você leu, quantas conferências tremendas com a palavra. Meu Deus, que palavra, Jesus! Isso não impressiona Deus. O que é que impressiona Deus, irmão? Eu encerro aqui. Lembra do centurião? A cura do servo centurião? O Senhor, centurião romano. Centurião é como um tenente. Tem um monte de soldados. Senhor, eu quero te pedir uma coisa. O meu servo, olha aqui, presta atenção aqui. O meu servo, não sou eu. Olha o cara já chegou direito. O cara já chegou certinho. Ele chegou, Senhor, eu quero isso, quero aquilo, quer sair de Roma. O César é ruim, Roma, não quer mais serviço não, Deus. Não. Senhor, o meu servo, o meu empregado está doente. Irmão, é muito difícil nos dias de hoje você encontrar patrões que oram pelos seus empregados. Desculpa, certo? Mas esse cara que era romano, raça ruim, né? Chegou, Senhor, é o seguinte, o meu servo está doente lá em casa, está de cama. Aí Jesus assim, tudo bem, olha só, eu vou lá curar ele. Aí ele aqui, não, cara, isso é tremendo. Não, Senhor, porque olha o entendimento, porque eu sou homem de autoridade. E também sou sujeito à autoridade. E eu digo para o meu soldado, vai, e ele vai. E eu digo para o meu soldado, vem, e ele vem. E eu digo para o meu soldado, faça, e ele faz. É só o Senhor dizer uma palavra aqui, que ele é curado lá. Ah, Jesus aqui,
Só existe um versículo na Bíblia, só um, onde a Bíblia diz que Deus se admirou. Irmão, você causar espanto em Deus, você tem que ser muito bom. Sabe por quê? Porque Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Aí Jesus aqui, como é que é? Não, o Senhor diz uma palavra, ele vai ser curado. E a Bíblia diz que Jesus se admirou. Ficou, não, cara, não acredito que você está fazendo isso. Aí ele já virou para quem? Os discípulos. Aí, tá vendo? Aqui, ó, os discípulos dele, aquela cambada que andava atrás dele. Vocês estão vendo aqui, ó? Nem mesmo em Israel. O que significa nem mesmo em Israel? Nem mesmo no povo que desde Abraão, não é agora, não. Nem mesmo com o povo que desde Abraão, pai de vocês, eu falo com Abraão, falo com todo mundo. Nem desde Abraão até hoje, eu não encontrei fé como essa. Veja, irmão, não é uma fé burra, não é uma fé cega, que você usa, fé cega, não. É uma fé de gente que entende. Gente que entende o que? A Bíblia? Foi a Bíblia que ele citou para Jesus, irmão? Foi um versículo que ele citou para Jesus? Ele falou da vida cotidiana dele. Ele falou dele, sabe por quê? Porque a mensagem de Deus, ela está revelada. Escute bem, a mensagem de Deus, ela está revelada na Bíblia. Mas ela está contida em tudo. Você pega uma planta, ela é a Bíblia. Você vê um animal, você vê um peixe. Irmão, você pega aqueles programas de vida animal, quem gosta daqueles canais, o Mundo Animal, né, que chama Animal Planet, aqueles canal de bicho, eu amo aquilo lá. Eu já falei que, rapaz, como que um peixe, não é marinheiro, não é gente que estudou na NASA, não, bússola, não. Como que um peixe que eu como, salmão, peixe, como que um peixe nasce num rio de água gelada lá no Canadá, desse tamanhico, ele desce o rio de água doce, vai para o mar, vive a vida inteira nele no mar, e escuta, irmão, chega um dia, dá na cabeça dele, na cabeça de quem? Do peixe. Eu não estou falando de gente formada em faculdade, não. Eu não estou falando de gente, não, tem 3 diplomas, pastor, explica para mim de novo. Se você não ganhar de um peixe, irmão, já deita aqui que eu não vou nem pedir para vocês ficarem de joelho, já deita, que isso já está ruim. É o peixe, salmão que você come. Chega uma hora da vida do salmão, que ele está lá no meio do mar, Felipe, ele, opa, quero casar e quero ter filho. Nenhum cientista consegue explicar isso. Ele volta pelo mar, mas pelo mar, não é pegando ônibus na rodoviária para ir em São Paulo. São Paulo, tem gente que erra ainda, pega o de São José, de Jacareí, pelo amor de Deus. Eu tive irmão que já pegou ônibus errado. Deus é pai, que é isso? Esse cara quer, olha, gente, é paciência, o primeiro é Moisés, o 2 sou eu. Cara, é verdade, mas tudo bem. O peixe, irmão, aí ele volta, descobre o mesmo rio, irmão, não é qualquer rio não, isso aqui é coisa de louco, cara. Ele entra no rio, e aí fica tranquilo, não, irmão. Ele vai se debatendo e vai ter a maior jornada que uma criatura pode ter, para chegar no mesmo lugar onde ele nasceu. Cara, isso aqui é coisa de gente louca. Não é coisa de gente louca, isso aqui é coisa da sabedoria de Deus, que é da loucura de Deus, que é mais sábia que o homem. Aqui o homem quebra a perna, pode chamar de cientista que você quiser. Aí ele chega lá, viu a peixe fêmea, peixe, não sei como é que chama. Peixe fêmea, né, mano? Sei lá, uma bichinha lá. Daqui a pouco dá umas debatidas lá, bota as ovas e morre. Quando os filhos dele nascer, vão fazer a mesma coisa. Irmão, quem está no controle disso? O peixe, meu Deus do céu, ele tem um tipo de fé dentro dele. O peixe ensina para você que não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar. Você tem um lugar que você começou e é um lugar para onde você tem que voltar. Eu sou o princípio, eu sou o alfa e o ômega, o seu princípio e o seu fim. Por isso que ele falou, eu vou fazer você pescador de homens.
Deus é lindo. Você pega um bando de passarinhos, esses passarinhos que vem aqui, ó, andorinha, aquele passarinho. Andorinha, né? Cadê? Aquele bichinho pretinho que anda aí fazendo cocô em todo lugar. Tem uma hora, irmão, que esses bichos aqui, eles atravessam o continente voando. Aí você vê o livro de Jó, né? Onde Deus pergunta assim para Jó: Jó, por acaso você sabe para onde levam as estradas que eu coloquei no mar? Aí você fala: mas no mar não tem estrada. As correntes marítimas são verdadeiras estradas por baixo da água. Mas você não vê. Mas Deus já tinha falado para Jó. As correntes marítimas e as correntes de ar. Você assiste todo dia a Bíblia na previsão do tempo, 7 horas da manhã. Entra a mulher do tempo. Agora vem a mulher do tempo. Oi, essa semana vai chover. Porque tem uma massa de ar quente. Você fica massa de ar quente tomando café, injuriado. Você não está entendendo que aquilo ali Deus falou para Jó. Resumindo, eu quero dizer uma coisa para você. Tenha fé em Deus. Coloca de pé, por favor.